Gostaria de convidar a nossa obreira, Vanessa, para vir trazer uma palavra, né, Vanessa? Segundo o coração do Senhor. Uma mulher com testemunho incrível de vida. Quem não viu, vai lá olhar no seu podcast. Né, Vanessa? Que você vem trazer uma palavra. Boa noite, igreja. Podem se assentar. É uma alegria, um privilégio, né? Estar aqui essa noite para dividir com vocês algo da parte do Senhor, né? Tirando a tremedeira, o coração disparado, porque é muita responsabilidade a gente falar sobre Deus, a gente falar sobre o Senhor Jesus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma mulher que eu tenho certeza que é muito conhecida de vocês. Mas antes de eu falar, eu quero pedir para vocês que vocês fechem os olhos, curvem a sua cabeça, coloquem a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar com os seus filhos, a continuar falando com o seu povo através da sua palavra. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas. Retira, Senhor, todo e qualquer impedimento, toda distração, Pai, que possa tentar nos impedir de ouvir e receber aquilo qual o Senhor tem para nós. Nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra, ela venha como semente e que ela encontre no nosso coração um terreno fértil, onde ela caia, ela cresça, ela floresça e frutifique. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser transformados através da Tua palavra. Que nós possamos, Pai, receber o melhor do Senhor nessa noite e não sair daqui da maneira que nós entramos. Que nós possamos encontrar não somente aquilo que nós viemos buscar, mas encontrar o melhor da parte do Senhor. Fala com os seus filhos nessa noite, Pai. Fala com o seu povo. Não aquilo que eles desejam ouvir, mas aquilo que eles necessitam ouvir. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como foi o meu dia hoje. O meu dia hoje foi um dia um pouco frustrante. Eu tinha um dinheiro para receber, eu não recebi. Aí eu estava em casa, de repente a minha irmã me ligando, me mandando mensagem que estavam me ligando da escola, minha filha tinha passado mal, eu não tinha visto, porque eu costumo colocar o meu celular no silencioso. Ontem até comentei na célula com os meus discípulos, eu falei assim, eu sou a pessoa que espera a ligação cair para mandar mensagem e perguntar se você me ligou, porque eu não gosto de atender telefone. E aí eu fui ver o que estava acontecendo, fui pegar minha filha passando mal, vomitando, dor de cabeça. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eu vou? Será que eu falo para o pastor que eu vou ficar em casa, que eu tenho que ficar com a Lohá? E o que isso tem a ver com a nossa palavra? Tem a ver que as frustrações e as nossas emoções, muitas das vezes, elas paralisam, né? Elas impedem a gente de receber algo da parte de Deus. Seria uma falta de responsabilidade se eu não estivesse aqui nessa noite, porque eu tinha combinado, né? E eu poderia, de repente, ter deixado as emoções falarem mais alto. Eu estava chateada porque eu esperava algo e não recebi. Mas eu falei, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. Não foi só isso que aconteceu durante o dia, muitas coisas aconteceram. É só para vocês terem um pouquinho de noção, né, de como as coisas são. Talvez o dia de vocês tenha sido como o meu, não tenha sido da maneira que eu planejei. Talvez vocês não tenham vivido aquilo que vocês gostariam de viver no dia de hoje. Mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? E as emoções, elas têm um poder tremendo de fazer com que a gente cresça, que a gente fique estagnado, de que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, de que a gente permaneça frustrado, de que a gente não saia do lugar, de que a gente culpe outras pessoas pelos nossos problemas. E quando eu estava pensando, né, em qual seria a palavra, eu estava orando, buscando do Senhor, o Senhor trouxe para mim a história da mulher samaritana. Uma história que todo mundo conhece. Mas eu creio que o Senhor tem algo diferenciado para falar conosco a respeito dela nessa noite. Projeta para mim, por favor, João 4, a partir do versículo 7. Amém? Entre as coisas que aconteceram no meu dia por causa da correria, gente, eu deixei a minha Bíblia em casa. Eu deixei o meu esboço em casa. Eu peguei a Bíblia do meu discípulo, que eu não consigo enxergar porque a letra é muito pequena.
mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu tenho certeza que é Ele que vai falar essa noite com cada um de vocês. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Somente até aqui por enquanto. Se a gente olhar um pouco antes nessa palavra, Jesus ele está vindo com os seus discípulos e de repente Jesus ele para, ele fala: olha, é preciso que a gente passe por Samaria. Os discípulos eles não entenderam nada. Eles tinham outra coisa para fazer, eles tinham uma outra missão, eles tinham outros planos. E Jesus ele decide passar por Samaria. Só que mesmo não entendendo, os discípulos eles obedeceram, porque eles obedeciam o mestre, porque eles obedeciam o líder. Nessa noite a primeira lição que a gente aprende é essa. Se a gente quer alcançar o lugar onde o Senhor tem para nós, se a gente quer chegar no objetivo ao qual o Senhor determinou para as nossas vidas, a gente precisa ouvir a voz do nosso mestre. Quando ele fala conosco diretamente, quando ele fala conosco através da vida do nosso pastor, quando ele fala conosco através da vida dos nossos líderes. E muitas vezes a gente fica assim rebelde. A gente não quer ouvir porque a gente acha que a gente sabe das coisas. E a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, na força do nosso braço. Esse é um dos motivos que leva a gente às nossas frustrações. E ali os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rixa por motivos religiosos, por motivos, situações históricas que aconteceram, e eles não se davam, eles não conversavam. Aquela mulher, ela sabia disso, e ela ficou por entender quando Jesus ele chega e ele fala com ela: olha, dá-me de beber. Porque eles não poderiam conversar. E ela estava ali naquele momento, num horário impróprio dela encontrar alguém. Ela saiu da casa dela num horário que ela não gostaria de encontrar ninguém. E ela achou que seria assim. Mas Jesus, ele foi até lá porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Da mesma maneira que nós estamos aqui nessa noite, não é porque você recebeu um convite, porque você sentiu no coração, ou talvez você tenha vindo simplesmente para cumprir um ato religioso. Ah, eu vou lá, porque o pastor vai falar que eu não fui, meu líder vai falar que eu não fui, então eu vou. Tenha certeza que mesmo que isso tenha estado no seu coração, você está aqui nessa noite porque o Senhor decidiu passar por aqui para ter um encontro pessoal contigo. Porque Ele sabe aquilo que você necessita e Ele quer nessa noite saciar aquilo que falta dentro do seu coração. E se a gente continuar, Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? 12. Glória a Deus. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esses que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Aquela mulher, ela estava ali, num horário que ela não gostaria de encontrar ninguém, porque tinha algo no coração dela, que as pessoas sabiam, e ela se envergonhava disso. E Jesus, ele começa a expor aquilo que aquela mulher tinha guardado no seu coração. Depois desse diálogo sobre a água da vida, ele fala: olha, vai, chama teu marido e vem aqui para a gente conversar. Ela fala: eu não tenho marido. Só que ela não expõe o restante da situação.
Jesus ele fala, disseste bem, já tiveste 5 maridos, e o que tens hoje não é seu marido. Todo mundo sabe. Se ela tinha um marido que não era dela, o marido era de outra pessoa. Então o que ela era? Ela era uma amante. Então aquela mulher ela era uma mulher desprezada, ela era uma mulher que estava à margem da sociedade. E aí isso me remete lá à mulher do fluxo de sangue, outra mulher que é bem conhecida nossa. Uma mulher que teve um encontro com Jesus e que teve a sua vida totalmente transformada. Uma mulher que era desprezada pela sua enfermidade, uma mulher que era desprezada pela sua condição, que tinha perdido dinheiro, que tinha perdido amigos, que tinha perdido família e que vivia isolada no meio de um bando de doentes porque ela não podia estar no meio do povo. Mas um dia, aquela mulher, ela ouve falar de Jesus. E aí ela é imbuída de coragem, de fé, de ousadia. Ela vai, mesmo sabendo que ela poderia morrer, ela se infiltra no meio da multidão, ela toca em Jesus e ela é curada. E o que Jesus ele fala para aquela mulher? Filha, vai, a tua fé te salvou. Jesus ele restaurou a identidade daquela mulher. Assim como ele restaura a identidade da mulher samaritana. Talvez hoje, eu e você estejamos aqui com a nossa identidade precisando ser restaurada. Talvez a gente não creia que nós somos filhos e filhas do Senhor. Talvez você esteja aqui todo culto, mas ainda duvide no seu coração que o Senhor ele vai mover céus e terra para te abençoar. Talvez você ache que não tem solução para a sua vida, para o seu problema. Talvez você fique escondido, tenha coisas guardadas no seu coração, porque você não quer que as pessoas saibam aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, aquilo que você fez. E essas coisas mexem com o seu emocional. Essas coisas mexem com o seu coração, mexem com o seu sentimento. Mas o Senhor, Ele quer transformar a sua realidade. Hoje Ele quer restaurar a nossa identidade de filhos. Nós fomos criados como criaturas de Deus. E a partir do momento que a gente levanta a nossa mão, que a gente aceita o Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção. Então é uma decisão que cabe a mim e a vocês. Lá em Apocalipse, se não me engano, 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo a porta dos corações nessa noite. Quem são os corajosos que vão decidir colocar toda a sujeira que está dentro do coração para fora? Que vão mexer lá no íntimo do seu coração, das suas emoções, falar para o Senhor tudo aquilo que está sentindo, tudo aquilo que precisa lançar fora. E vão abrir a porta para que Jesus ele venha entrar. Porque fala que ele vai entrar quando você abrir. Mas ele não vai entrar se tiver lixo no seu coração. Ele não vai entrar se o seu coração estiver cheio de um monte de coisas onde não haja espaço para ele. Então o Senhor, o que ele fala nessa noite é que ele veio para entrar no seu coração. Ele veio para te dar a água da vida. Assim como ele falou para aquela mulher. Como é que ela ia ser preenchida e saciada pela fonte de águas vivas se ela tivesse cheia de outras coisas? Para a gente se encher de Deus, primeiramente é preciso a gente se esvaziar da gente mesmo. É preciso a gente se esvaziar das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, né? Daquilo que as pessoas fizeram com a gente, da falta de perdão. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo perdoar, eu não consigo superar aquilo que me fizeram. Tudo isso que é emoção. Mas as emoções, para que a gente venha transformá-las, a gente precisa deixar o Senhor entrar. Se você não consegue mudar as suas emoções, se você está com dificuldade, lembra que sem Jesus, eu e você nada nós podemos fazer. Então, quando você vem aqui no altar do Senhor, o que você faz? Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou fraco, eu sou miserável, eu sou pecador. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. É isso que Ele espera de nós. E uma das coisas que a gente necessita para que a gente venha a ser transformado é liberar perdão para as pessoas. É uma das coisas que mais pesa no nosso coração, a falta de perdão. Falta de perdão para outras pessoas, falta de perdão para nós mesmos, porque às vezes nós não perdoamos por coisas que nós fizemos. Quando a gente consegue perdoar, a nossa realidade ela muda. E o perdão, ele é uma decisão que nós precisamos tomar. Ah, Vanessa, você não sabe o que aquela pessoa me fez. Você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Uma vez, eu fui criada pelo meu padrasto.
né? E a gente sempre se deu muito bem, ele me trata muito bem, a gente vive plenamente bem. Só tem um problema, relacionamento nosso, a criação dos meus filhos. É onde às vezes a gente tem brigas assim, né? Porque eu falo uma coisa e o avô sempre quer mimar, quer passar a mão na cabeça, eu sou muito rígida. E uma vez eu lembro que a gente teve uma briga por conta disso. E a gente ficou 3 semanas sem se falar. E eu falava assim, eu não vou conversar com ele nunca mais, porque ele não pode ficar intrometendo na educação dos meus filhos. Ele está errado, eu não vou conversar mais. E eu estava fazendo uma campanha de oração, né, às 3 horas da manhã. E a gente sempre ora o quê? Senhor, fala comigo. Só que o Senhor, Ele fala aquilo que a gente precisa ouvir e não aquilo que a gente quer ouvir. E o Senhor falou comigo. Ele me levou na passagem, né? Quando Pedro pergunta para o Senhor quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, é muita coisa. 70 vezes 7, a pessoa faz, eu perdoo, a pessoa faz, eu perdoo, a pessoa faz, eu perdoo. Eu estou cansada. E o Senhor falou ao meu coração, você está cansado de perdoar? Você conseguiria hoje fazer uma lista de tudo que você já fez e de quantas vezes eu te perdoei? Quem é você para não liberar o perdão para o seu irmão, se todos os dias você carece do meu perdão e da minha misericórdia? Então a gente olha muito para nós, as nossas emoções, elas são muito latentes. E quando você não tem uma base firmada no Senhor, quando você não está firmado em Deus, quando você não busca a Deus, não busca direção na palavra de Deus, nós ficamos frágeis. E qualquer coisa nos incomoda, qualquer vento nos derruba, qualquer dificuldade deixa a gente sem saber o que fazer, deixa a gente perdido. Não é que eu e você nós seremos fortes, mas nós estaremos blindados pela palavra daquele que nos criou. Pela palavra daquele que enviou o seu filho para morrer por nós. Então o perdão, ele é algo que é inegociável na minha e na sua vida. Até porque se nós não dermos o perdão, nós não seremos perdoados por Deus. É muito fácil eu falar, o que eu fiz? Eu não estou errada, eu estou certa e fulano errou comigo. Sabe o que é isso? Hipocrisia. A hipocrisia é eu esperar que a irmã Graciane me perdoe de algo que eu fiz com ela, mas eu não pedi perdão para Michele porque eu magoei ela no dia anterior. Hipocrisia. Se nós somos cristãos, nós buscamos a Deus, nós não podemos ser hipócritas. Aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu desejo receber, também precisa ser aquilo que eu tenho para oferecer. Amém? Glória a Deus. E a gente voltando para aquela mulher, para a mulher samaritana, ela fala com Jesus, né? Eu não tenho marido. O Senhor é profeta, o Senhor falou, eu tive 5, né? O que eu tenho agora não é meu. E, uau, né? Ela deve ter ficado, meu Deus, como é que ele sabe de tudo isso? E eu estava pensando a respeito dessa mulher. Essa mulher tinha tido 5 relacionamentos de maridos, casamentos, e agora ela estava com uma outra pessoa. Será que ela era uma mulher ruim? O Senhor começou a ministrar no meu coração que aquela mulher, o problema dela era emocional. Ela era uma pessoa que tinha uma carência afetiva muito grande. Quem aqui não conhece uma pessoa que entra num relacionamento, não dá certo, passa 2 meses, está com outra pessoa, passa uma semana, está com outra pessoa? Porque aquela pessoa ela não consegue ficar sozinha. Ela acha que uma outra pessoa do lado vai suprir a necessidade que ela tem, das coisas que ela precisa para ela ser feliz, para ela ficar bem. E aquela mulher, ela era uma pessoa carente. Ela era uma pessoa que ela queria simplesmente ser notada. Quando Jesus ele vai até o poço, ele não ignora ela, ele conversa com ela, trava aquele diálogo, ele pede água para ela. Ele está mostrando para ela, você está sendo vista. Quando ele fala que ele vai dar para ela a água da vida, ela está sendo vista. Ela está sendo notada. Eu não sou mais invisível. Eu não preciso procurar em outras pessoas aquilo que somente Deus pode me oferecer. As pessoas costumam falar por aí, né? Existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. E a gente pode pensar assim, uau, Deus é tão grande, não dá para a gente mensurar o tamanho de Deus. Mas Ele se faz pequeno por amor a nós para caber dentro do vazio do meu e do seu coração. Então, se você se sente triste, se você
foi frustrado num relacionamento, se pessoas te traíram, se pessoas te machucaram, se pessoas te feriram, porque é impossível a gente passar pela vida sem viver essas coisas. Saiba que o Senhor, Ele quer curar as suas emoções. O Senhor, Ele quer curar o seu coração. O Senhor é aquele que quer trazer e é capaz de trazer transformação para mim e para a sua vida, mas Ele depende do nosso sim. Jesus, quando Ele ia curar, Ele sempre fazia uma pergunta, né? O que queres que eu te faça? Queres ser curado? Queres ficar são? E ontem a gente estava comentando sobre isso na célula. Jesus chegar para um cego e falar, você quer ver? É óbvio demais. O cara era cego, como que ele não ia querer ver? É claro que ele ia querer ver. Só que quando você começa a compreender um pouco das pessoas, nem todo cego quer ver. Nem todo cego quer ser curado. Nem todo doente quer ficar são. Talvez, se fosse uma outra pessoa, um outro cego, ele não ia querer ser curado. Porque ele ia preferir continuar naquela condição e continuar se vitimizando e pedindo esmolas à beira do caminho. Tem gente que não quer ser curada. Tem gente que fala com o Senhor, mas não fala de coração, porque se acostumou a carregar aquela dor. Porque quando você é curado, você precisa mudar a sua situação, mudar o seu ambiente, você precisa se posicionar e nem todo mundo quer se posicionar. Tem pessoas que preferem continuar reclamando e murmurando porque não querem mudança na sua vida. Então que nessa noite a gente possa realmente fazer uma avaliação no nosso coração. Eu quero ser curado das minhas dores, das minhas emoções, das minhas frustrações. Eu estou disposta a receber a cura, eu estou disposto a receber a cura e me posicionar da maneira qual o Senhor quer que eu esteja. Eu desejo viver aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor quer que eu viva. Tem pessoas que estão por aí repetindo ciclos interminavelmente. Mas o Senhor, Ele já deu uma palavra. O Senhor, Ele já liberou algo para você. Ele já te disse qual é o caminho. O que você precisa fazer. Mas aí eu não faço. E eu continuo reclamando que as coisas estão acontecendo da mesma maneira. Vocês já ouviram a frase, nada muda se você não mudar? Jesus, Ele está de braços abertos, com as mãos estendidas para abençoar. Mas qual é a decisão do seu coração? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio nós podemos ser sarados, nós podemos ser curados, porque se nós decidimos, o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Mas qual é a minha e a sua decisão nessa noite? Aquela mulher, ela ficou maravilhada com tudo que o Senhor falou com ela. Ela ficou maravilhada com tudo que Jesus disse. Ela entendeu que Ele era um profeta. E ela foi tão impactada que ela quis mudar de vida. E ela sai dali daquele lugar e ela vai contar para toda a cidade, para todo o povoado, que tinha um profeta, que Jesus sabia da vida dela e tudo que Jesus tinha feito. O que eu e você, nós temos feito? A gente tem vindo aqui, recebido o milagre, recebido a cura e tem proclamado Jesus aí fora? Ou a gente tem vindo para a igreja e dado um testemunho ruim, porque a gente vem para a igreja, ora, toda semana, todo culto de quarta, todo culto de domingo, e a gente fica lá fora contando miséria para as pessoas. Nossa, minha vida está horrível. Nossa, está tudo dando errado. A pessoa vai falar assim, o que eu vou fazer naquela igreja? Que Deus é esse? Que a vida dessa pessoa não muda. Que a situação dessa pessoa não muda. Por que eu vou lá se eu não tenho visto transformação na vida daquele que está indo, na vida daquele que está buscando? Talvez a vida de vocês não esteja da maneira que vocês desejam. Assim como o meu dia hoje não foi nada do que eu tinha planejado e não foi da maneira que eu desejava. Mas eu falo como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, que por mim Ele se levantará sobre a terra. O Senhor é aquele que é capaz de fazer tudo aquilo que nós precisarmos. É sobre isso, não é aquilo que nós desejarmos, é aquilo que nós precisarmos. Porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem. E talvez aquilo que você deseje, você também não tenha recebido, porque não é bom para você. A nossa visão é limitada. Nós enxergamos aqui, agora. O Senhor enxerga o meu e o seu futuro. O Senhor sabe o que Ele tem para nós. Quando o irmão Cleiton, estava aqui no momento de altar, ele falou uma coisa que eu até arrepiei aqui, de joelhos.
ele falou: qual é a pedra que você precisa retirar hoje? Eu peço que vocês façam essa avaliação. Qual é a pedra que vocês precisam retirar hoje para que as suas emoções elas sejam transformadas? Eu sei que nós temos dores, que nós temos dificuldades. Só que uma pessoa que chegou aqui hoje, tudo bem. Mas às vezes pessoas como nós que estamos vindo aqui na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, a gente fala assim: as minhas emoções não foram saradas. Nós estamos diante do dono do milagre. Nós estamos diante do médico dos médicos. Nós estamos diante do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Nós servimos a um Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. Como a minha vida não pode ser transformada? Aonde Jesus chega, há transformação, há milagre, há mudança de vida. Se a mudança ela ainda não chegou, não é Jesus que não está fazendo. De quem é a responsabilidade? Qual é a pedra que você precisa retirar da sua vida nessa noite? Para que haja uma virada de chave, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança de vida. Por que Jesus ele fala para aqueles homens retirarem a pedra? Se Jesus falasse, a pedra sumia, explodiria, sairia rolando, qualquer coisa aconteceria. Porque ele era Deus. Mas Jesus, ele manda aqueles homens retirarem a pedra, porque a pedra quem colocou ali foram eles. Então essa capacidade eles tinham. Eles não tinham a capacidade de trazer um morto de volta à vida. Isso era para Deus. Tem coisas que são para Deus, mas tem coisas que são para mim e para vocês fazerem. Então, que eu deixo para vocês hoje, para a gente fechar. Paremos, porque serve para mim, porque o Senhor falou muito comigo por essa palavra. Que nós paremos de procrastinar, de travar a nossa própria bênção, porque às vezes nós estamos sendo o nosso próprio inimigo. As bênçãos do Senhor, elas não têm nos alcançado por causa da nossa própria falta de coragem, de tomar uma atitude e de nos posicionarmos. Que nós não sejamos aquele doente que não quer receber a cura. Que nós não sejamos aquele doente que quer ficar reclamando o tempo todo. Mas que a gente encare a nossa vida com coragem, com ousadia, com fé, sabendo que se hoje as coisas não estão da maneira que a gente deseja, o Senhor continua no controle de todas as coisas, mas quando a gente entrega o controle nas mãos dele. Aonde está o controle da sua vida? Está aqui, na força do seu braço, ou está na força do seu joelho dobrado em oração? Fica esse questionamento nessa noite. E todo aquele que entende nessa noite que precisa ser transformado, que precisa ser restaurado e que quer tirar tudo aquilo que tem entulhado o seu coração, eu peço que vocês venham aqui na frente. Todo mundo que quer retirar aquilo que impede o Senhor de encher a sua vida, de restaurar as suas emoções. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Clama ao Senhor nessa noite mais uma vez. Pede para o Senhor que Ele venha sobre a sua vida e que Ele trabalhe nas suas emoções. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O louvor tocou uma música maravilhosa, né? Escudo. Não há ferrolhos nem portas, né, que se fechem diante da voz do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é cura. Mas ela é cura para aqueles que creem. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eis aqui, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, Pai, os seus servos. Que o Senhor, Pai, venha trabalhar nessas vidas que reconhecem nessa noite, Senhor, que o coração deles está entulhado com um monte de coisas que tem impedido o Senhor de agir, o Senhor de se mover. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que nesse momento o Senhor derrame sobre eles uma unção nova, Pai, uma unção de coragem, de ousadia na busca pelo milagre. Senhor, que o Senhor venha blindar os corações, blindar os sentimentos, as emoções, blindar as mentes, Pai. Nós repreendemos nessa noite tudo aquilo que afasta os teus filhos do Senhor, tudo aquilo que paralisa, Pai, tudo aquilo que impede eles de se posicionarem, Senhor, e de receberem aquilo que o Senhor já tem preparado, já tem para entregar para eles. Em
Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos que nessa noite haverão corações sarados, mentes transformadas, Pai, através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é cura, porque a palavra do Senhor, quando ela é manifestada, ela realiza milagres na vida daqueles que realmente deixam que ela penetre nos corações, Pai. Vai limpando cada coração aqui presente, Senhor. Vai restaurando as emoções. Que esses corações, Pai, sejam quebrados, os corações de pedra. Que o Senhor coloque no lugar corações de carne. Que haja restauração na vida de cada filho, na vida de cada filha. Que não haja impedimento, Senhor, para que eles te sirvam de todo o seu coração. Que o Senhor volte ao centro da vida deles, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. E se você crê, dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece.